Muito bem, avançamos para o Manchester United-Tottenham. Uh, o Tottenham arrancou como grande surpresa, o United teve ali uns vacilos pelo meio, parecia que Ten Hag ia mesmo cair, depois não caiu, venceu 2 jogos consecutivos, mas são dois times a viverem um turbilhão ainda, em permanente turbilhão, Eduardo Gerac. Como é que é um jogo entre o quinto e o oitavo, não é? Como é que sendo que o quinto é o Tottenham, é bom não esquecer, noutros tempos não seria assim não seria muito previsível, mas o quinto é o Tottenham, muito bem orientado, digo eu, e o Manchester United absolutamente irregular, ainda basta olhar os últimos 2 jogos, tem uma vitória e uma derrota, por exemplo. Não, sem dúvida. Tem uma coisa interessante sobre esse jogo, né? Que as últimas 17 partidas disputadas entre esses dois times de Old Trafford não terminaram empatadas. Ou seja, é difícil ter empate nesse jogo aí. Foram 13 vitórias do United e 4 vitórias dos Spurs. Mas sem dúvida, esse jogo é um jogo meio em aberto, né? Porque assim, o Tottenham até que teria até um pouco mais de favoritismo, mesmo jogando em Old Trafford, porque o United realmente não dá para esperar. O United, principalmente o meio-campo, né, dos Diabos Vermelhos, está dependendo muito do Bruno, né, do Bruno Fernandes, o português, ele que tem uns números interessantes nessa Premier League. Mas assim, quando a bola não passa muito por ele e tal, a vida do Manchester United está ficando bastante complicada, Ricardo. Aí estava aqui a ver, as casas de apostas dão Manchester United como favorito. Será mais o fator casa? O que é que lhe parece? Individualmente, os valores do United, em termos de jogadores de plantel, talvez seja um pouco superior ao Tottenham, mas a classificação diz outra coisa, e digo eu, acrescento eu, que o jogo jogado também me parece dizer outra coisa. O que é que você acha? O jogo jogado diz outra coisa, claro que sim, né? O Tottenham faz muito, muito melhor do ponto de vista de desempenho do que o Manchester United. Né? O United é um time que, ao longo dessa temporada, tem tido muitos percalços e muitas vezes tem tido seus jogos resolvidos por questões individuais, por um jogador ou outro que pontualmente possa fazer um gol, dar uma assistência, como o Bruno Fernandes citado, como o Haaland, que demorou muito a engrenar na Premier League no sentido de gols, né? Foi só agora no final do ano que ele fez seu primeiro gol pela competição. Seja um jogador como o Garnacho, que fez um golaço de bicicleta no mês passado e pode contribuir de uma forma ou outra. Então, coletivamente, né, o United ainda tem muitas questões e muitos desfalques também. Não vai ter, a exemplo do que eu falei do Liverpool, que perdeu o Salah para a Copa Africana, o United, por exemplo, não terá o Onaná. Já tem jogado com uma defesa reserva, com o Evans voltando a ser titular em muitas ocasiões. Então, os problemas de ausências do United se somam a algumas questões coletivas que o time tem tido nessa temporada, e isso impacta diretamente no desempenho em campo. Do lado do Tottenham, você vê, mesmo em um momento que o Postecoglou perdeu muita gente machucada, então o James Maddison, que vinha sendo um jogador determinante com assistências, se machucou e perdeu alguns jogos importantes. Em alguns momentos ele teve a zaga inteira reserva, né? O próprio Emerson Royal chegou a ser um zagueiro no Tottenham em alguma ocasião. O Van de Ven vinha muito bem e acabou se machucando também, entre outros desfalques. Mesmo com muitas baixas, o Tottenham tanto rendimento assim, até perdeu jogos, mas conseguiu fazer boas partidas. Então, do ponto de vista do confronto e do que cada um tem apresentado até aqui, parece um jogo em que o Tottenham pode se sair bem. Acho que essa questão que você cita de um favoritismo do United nas casas de aposta, por exemplo, se dá muito pelo fator casa, pela capacidade que o United muitas vezes tem jogando em Old Trafford, pelos destaques individuais, mas o jogo jogado, como disse você muito bem, diz outra coisa completamente diferente sobre esses dois times na temporada até aqui. Viu, Ricardo? E a Eduardo, gente tem olhando para os até. números, diz, Não, segue, sim, a segue. gente. Não, pegando a esteira do que o Raí disse, né? Pegando a deixa, tem a questão do Richardson também, que parece que está numa boa fase, né? A gente até tem uma arte também para mostrar. O Richardson, ele fez 5 gols, né, nos últimos jogos aí da Premier League, o que ele não fazia há muito tempo. Você vê, ó, nos últimos 5 jogos ele só não fez gol contra o Brighton, inclusive foi uma partida que os Spurs perderam, né? Perderam para o Brighton fora de casa por 4-2. Ou seja, o Richardson tem colocado a bola para dentro, são 5 gols aí em 5 jogos, né? Uma média
boa, uma média que ele não tinha há muito, muito tempo mesmo. Então isso pode ser uma coisa na manga aí, né, para os Spurs. O Tottenham que também pode já contar com o Werner, né, o alemão que está voltando para a Premier League. Ele foi contratado nessa semana, mas já está tudo em ordem, a documentação, pode ser que ele volte. E tem o Dragusin também, né, um zagueiro romeno que foi contratado, um jovem zagueiro de 21 anos, ele que foi forjado nas categorias de base da Juventus e estava jogando no Genoa, né? E agora está chegando aí na Premier League. Pode ser que já sejam escalados a imprensa britânica especulando muito aí essas possibilidades desses dois jogadores já estrearem também pelo Tottenham. Duas caras novas para tentar inverter um caminho, porque o Tottenham, Eduardo, tem uma vitória, um empate e 2 derrotas nos últimos jogos fora de casa. Realmente parece que sente um pouco o último jogo, como referiste, 4-2 com o Brighton, também está em recuperação, pelo menos aparentemente. De resultados, porque de exibição, aquela equipa da De Zerbi continua a ser extraordinária, não é? Uma delícia para os olhos de quem gosta de futebol. Mas dizia eu, Eduardo, Eduardo e Raí, podemos nos interromper e podemos nos interpelar, mas realmente o Tottenham fora joga. Esse jogo com o Brighton, esse 4-2 foi um ótimo jogo, mas realmente sofre um pouco. Ainda parece que tem alguma dificuldade na constância. Um empate, uma derrota, uma vitória e 2 derrotas. Talvez venha realmente esse fator casa a pesar muito, Eduardo. Não, sem dúvida. E temos também, né, como o Rai disse, né, estamos tendo a Copa da Ásia e o Tottenham não vai contar com o som, né, esse mês todo praticamente. Então isso é o principal jogador, né, da equipe do Tottenham, o artilheiro da equipe do Tottenham, enfim. Então temos esse problema, né? O Richarlison aí tem feito os gols, mas quem está resolvendo mesmo a vida do Tottenham na temporada até aqui é o Son, que está lá com a Coreia do Sul e não vai jogar quase um mês inteiro, né, que vai durar lá a Copa da Ásia, então ele não vai poder atuar pelo Tottenham na Premier League. Raí, olhando para esses números, parece que Richarlison, finalmente temos o pombo em atividade, começou a carburar a série, depois daquela lesão, depois de tudo que, também aqueles episódios do choro, não é? Tudo o que Richarlison acabou por passar nos últimos meses, parece que finalmente ele está a concretizar o potencial grande que tem. Ele viveu um momento de muita instabilidade, né? Principalmente mental, acredito eu, de cabeça, né? Problemas ali que podem atingir a qualquer pessoa e atingiram o Richarlison nessa sequência dele nas últimas semanas, né? Jogos ruins, muitas críticas, acho que ele não conseguiu lidar muito bem com isso. Acho que também em um determinado momento ele fomentou muito isso com algumas das coisas que ele falou, como a camisa 9 da seleção é minha e eu resolvo mesmo. Eu acho que ele se colocou em um lugar onde ele não estava e isso foi prejudicial para ele. Passado esse primeiro momento, me parece que ele começa a recuperar um bom desempenho com o Tottenham. Isso vai ser muito importante nesse cenário de lesões, de jogadores machucados. Ele chegou a ser reserva durante um período para o Son, improvisado na função de centroavante, né? Na primeira vez em que o Postecoglou fez isso, o Tottenham, inclusive, venceu um jogo por 4-1 com 3 gols do Son, jogando como 9, uma função que nunca foi nem é a dele. Pelo lado, como um ponta, ele vai melhor, mas mostrou esse repertório, esse recurso, quando foi chamado a jogar nessa posição. Passado toda essa questão, esse momento, o Richarlison vai recuperando um pouco do rendimento, vai marcando gols importantes e vai ser uma peça também útil para o restante da temporada do Tottenham. Eu não acho que ele seja um jogador acima da média, não acho que ele será um diferencial para o time, mas pode ser um jogador útil, se recuperado, se com confiança, se bem fisicamente, pode ser um cara para agregar e ajudar em momentos específicos da temporada, marcando seus golzinhos também. Ora, este Manchester United-Tottenham terá narração aqui na Flash Score no domingo, dia 14, este domingo, portanto, à 1h30 da tarde, e terá a narração do Fernando Fontana.